Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Maravilha. Abra aí comigo em 1 Pedro, por favor. Nosso Deus é maravilhoso, é Ele que nos mantém na obra, gente. A obra é dEle, a vida que nós temos em nós é dEle, o futuro que nós temos em nós é dEle. Não se preocupa com o teu futuro, porque o teu futuro é dEle. O teu futuro é dEle. A Bíblia diz que Deus tem um futuro para você. A Bíblia diz que Deus tem planos para você. Senhor, qual vai ser o plano da minha vida? Ele sabe, é Ele quem cuida de você. E 1 Pedro vai falar desse tipo de vida, essa nova vida. Nós estamos falando dessa série de nós sermos regenerados. Diga comigo, eu fui transformado da água para o vinho. Vira aí para o teu irmão e fala, eu fui transformado. Aleluia! 1 Pedro capítulo 1, verso 25, verso 22 até o 25, diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes o quê? Regenerado. Diga, eu fui regenerado. Pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Senhor, nós valorizamos a Tua palavra nesse lugar. E nós dedicamos esse tempo para ouvir a Tua palavra, que é a manifestação da Tua presença nesse lugar. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, ali Tu estarias, Senhor. E nós, Senhor, esperamos que aonde Tu estás, Tu te manifestes, Senhor. Curando, libertando e salvando, sabendo que esse é o dia que Tu preparastes para nós. Esse é o dia que Tu preparaste para a manifestação da Tua presença no nosso meio, e é com essa expectativa que nós ouvimos a direção da Tua palavra. No nome maravilhoso de Jesus, que a igreja diga amém. Nós vimos, gente, das nossas últimas vezes, nós estamos falando sobre adoração. Nós vimos que o ser humano, ele foi criado unicamente como alguém que adora continuamente. Você foi criado como um ser que nunca para de adorar. Você foi criado como um ser que nunca para de atribuir valor àquilo ao que você vê valor. Então você nunca para de adorar. Assim como você foi criado como um ser para ser dependente da sua fé, você também foi criado para ser dependente do tipo de adoração que você tem, que você entrega. Então nós vimos na última vez que nós nos encontramos que o ser humano foi criado para adorar. Outra coisa que nós vimos é que a adoração não é um mero aspecto da nossa vida. A adoração não é aquilo que a gente faz uma vez por semana. Se nós fomos criados para adorar, a adoração é a nossa vida. Diga, a adoração é a minha vida. E eu quero com que você entenda isso ao longo dessa série que a gente vai pregando, que a adoração é a nossa vida, é a essência do nosso ser. A adoração é como você se relaciona com Deus. Adoração é relacionamento. Nós vimos, minha gente, que a adoração é a nossa resposta. É como nós respondemos a Deus. E nós fomos criados para nós respondermos às dimensões sobrenaturais. Por isso Jesus vai dizer, o autor dos Hebreus, do livro de Hebreus vai dizer, que o mundo sobrenatural criou o mundo natural. Para que você entenda que o mundo sobrenatural é mais real do que o teu mundo natural. Por isso eu digo para você nessa noite, abre os teus olhos nessa noite pelo Espírito Santo, ouve a voz do Senhor nessa noite e abre os teus olhos espirituais. Como, pastor? Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você.
Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, porque abrindo os olhos do teu coração, você vai conseguir não apenas ver, mas experimentar e entender aquilo que Deus tem para você. Ei, Deus está querendo falar contigo, Deus está querendo te dar instrução, Deus está querendo te dar conselho, mas para isso eu preciso me aproximar dEle cada vez mais. Eu tenho isso gravado muito forte no meu coração, de que Deus é um Deus onipresente. Por ser onipresente, Ele está comigo em todos os momentos da minha vida. E a Bíblia diz que nós podemos nos achegar a Deus, é uma resposta nossa. É você quem se achega. Deus já se achegou a você através da cruz de Cristo. Agora é a nossa vez de nós respondermos a Ele na nossa adoração. Então, gente, adoração não é um aspecto do seu ser. A adoração é a essência do seu ser. É como você responde a Deus com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Adoração é a minha resposta a Deus, em fé, pela graça dEle. Toda vez que Deus se manifesta, Ele espera uma resposta. Toda vez que Deus se manifesta, e é Deus quem inicia o processo de comunicação com o homem. É Deus, vou repetir, quem inicia o processo de comunicação para o homem. Pastor, mas eu venho aqui no culto de terça-feira, pastor Paulo, para buscar a Deus. Você vem para buscar a Deus porque Deus já te encontrou e botou uma semente no teu coração que arde para que você o busque. Tudo começa com Deus. Por isso nós falamos aqui que você precisa entrar no descanso. Fica o mundo tentando correr atrás de Deus e Deus está paradinho falando assim, deixa eu te encontrar. Deixa eu te encontrar. E o que o Senhor quer fazer com você nessa noite é, acalma o teu coração. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Deus vai te encontrar nessa noite. Você está tentando correr de Deus? Vai, Jonas. Deus te encontra. Deus te encontra e usa você para o propósito que Ele quer para a sua vida. Adoração é a essência da nossa vida. Nós vimos que adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus de maneira viva. Deus quer ter um relacionamento vivo contigo. Deus não é Deus de mortos. Quantos aí são mortos aí? Diga amém. Graças a Deus. Aleluia. Tinha que chamar, se tivesse alguém já chamava logo a Santa Casa, já resolvia o problema. Mas Deus é Deus de vivos e Ele coloca vida dentro de você. Se você está respirando, é porque Deus colocou vida dentro de você. E o ar que você respira é para louvar a Deus. O ar que você respira, pessoas gratas entendem que o ar que nós respiramos é para louvar a Deus. Porque Deus se relaciona com seres vivos. É adorar a Deus de maneira viva. Então, gente, a adoração é uma questão de vida. Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, e não foi qualquer tipo de vida. Ele nos deu a sua própria vida, a sua essência, o seu espírito, o seu caráter, a sua personalidade, e é gerado em você o fruto dessa manifestação, o fruto dessa união, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É Deus se manifestando. É Deus se manifestando através de você. Você que tem comunhão com Deus, isso se manifesta naturalmente na tua vida. Então, gente, a adoração, então, é atribuição de valor. Nós vimos que a adoração é atribuição de valor. Atribuímos valor quando nós tememos. Nós falamos sobre 3 categorias de palavras que definem a nossa adoração, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Nós falamos de temor, submissão e serviço. Essas 3 categorias de palavras definem o que é adoração, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Temor, o que fala da sua dedicação, da sua fidelidade. Submissão, o que fala da sua posição. E serviço, o que fala de você praticar aquilo que Deus tem para você. Eu quero ver com você hoje, gente, porque a Bíblia fala
de uma adoração verdadeira e uma adoração falsa. João capítulo 4, verso 23, anote aí. João capítulo 4, verso 23, diz que verdadeiros adoradores adorarão. Verdadeiros adoradores adorarão. O que fala, então, de falsos adoradores. Você está entendendo até aqui? Verdadeiros adoradores adorarão. Então, isso quer dizer que falsos adoradores também adorarão. E eu quero falar com você sobre esse tipo de falsa adoração. A adoração falsa, gente, envolve pelo menos uma dessas três coisas. Preste atenção. Adoração da coisa errada, idolatria. Adoração da coisa errada, idolatria. A adoração com a atitude errada, formalismo. Adoração com a atitude errada, formalismo. E a adoração divorciada de um estilo de vida coerente, hipocrisia. Se segura aí na tua cadeira, hein? Fala aí pro teu irmão, Deus vai falar contigo hoje. Então, três tipos de falsas adorações que o Velho Testamento nos mostra: idolatria, formalismo e hipocrisia. Nenhuma dessas formas agrada a Deus. O que agrada a Deus? A verdadeira adoração. E a verdadeira adoração a gente vai ver da próxima vez. Hoje eu quero falar sobre a falsa adoração, gente. Então, vamos falar hoje da idolatria. Quero tratar da idolatria. E veja bem, a adoração é um entendimento bíblico fiel de Deus. Acurado, preciso de Deus, combinado com uma resposta fielmente bíblica a Ele. A gente canta aqui nessa música Revelação do Amor, que não dá para conhecer a Deus, não dá para adorar se eu não conhecer a Deus. Lá em João capítulo 4 também, vai dizer, Jesus virou para aquela mulher e falou assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês praticam todo o ritualismo, mas vocês não conhecem a quem vocês estão adorando. E eu digo para você, a adoração tem a ver com uma pessoa e não com coisas. Você não vem para a igreja para poder levantar a sua mão, você não vem para a igreja para sentar no banco e ouvir uma mensagem. O propósito de nós nos ajuntarmos é nós nos relacionarmos com Deus juntos. Quando o pregador sobe aqui nesse palco e ele fala para você de Deus, Deus está se manifestando nesse momento. Deus está se manifestando e está falando com você. E você está esperando ver uma glória, uma fumaça. Ah, Senhor, aparece para mim na fumaça. E Deus está aparecendo para você. Agora, neste momento, nas coisas simples, através da pregação do Evangelho. Só que muitas vezes os nossos olhos estão fechados. E nós não conseguimos perceber Deus. Então, gente, a minha pergunta para você é o seguinte: pode uma pessoa regenerada tornar-se um idólatra? Pode uma pessoa que nasceu de novo tornar-se um idólatra? E a resposta é um grande sim. A resposta é um grande sim. Como? Pequenas concessões. O Espírito Santo tem falado muito comigo sobre concessões. Pequenas concessões. Pequena liberdade, pequenas liberdades que você dá ao mundo, para que o mundo faça parte da sua vida. Pequenas liberdades que você dá para o inferno. E você sabe que o diabo ele vem disfarçado de anjo de luz. Você sabe que o diabo vem com coisas muitas vezes boas, mas que tiram a sua atenção de Cristo. E a Bíblia fala para nós olharmos firmemente. Firmemente, diga comigo, firmemente, para o autor e o consumador, o início e o fim da nossa jornada. Mas essas pequenas concessões me fazem tirar o olhar só um pouquinho. É só um pouquinho, pastor.
Não vai fazer mal nenhum. Pequenas concessões são produtos de coisas que vão perdendo o valor para você. Coisas que vão perdendo o valor, como vir à igreja. Como prestar atenção no culto. Quantos aí tem Facebook? Não tem nada errado não, pode levantar a mão. A igreja tem, o programa Exerça tem, os pastores têm. Não tem nada de errado com o Facebook. O problema é quando Deus está se manifestando nesse momento, e ao invés de você prestar atenção no que Deus está fazendo, você está acessando seu Facebook agora. Pequenas concessões. Não é porque essa pregação aí eu já ouvi. Pastor falou de fé domingo passado. E eu tenho um amigo aqui, lá na Europa, que eu não falo com ele já há 50 anos. Ele me mandou na hora do culto, ele me mandou um feito. Na hora que você está prestando atenção, que Deus vai trazer a solução. Pastor, desculpa, eu tenho que atender. Pequenas concessões. Pastor, eu entendo, você está falando de adoração? Eu entendo de adoração, eu já fiz o curso Atos, eu já fiz tudo. Cara, mas eu tenho que jogar esse joguinho agora. Espera aí. Não, é rapidinho, eu preciso ganhar, eu preciso passar de vida aqui. Pastor, é rapidinho. Peraí. Aí você joga o jogo hoje, e amanhã vem um desejo de novo, porque você abriu a porta. Pequenas concessões. No teu casamento, pastor, é rapidinho. Eu vou entrar naquele site ali, rapidinho. Pequenas concessões. Eu não tenho um provérbio aqui que diz assim, você vai conhecer, peraí. Porteira, por onde passa um boi, passa uma boiada. Pequenas concessões. Vira aí para o teu irmão e fala aí, pequenas concessões. Pastor, é o último capítulo da novela. Eu preciso assistir a macumbada do Jorge. Eu preciso. É assim, é sempre o final da novela. Você nunca viu aquele irmão, porque é sempre pequenas concessões. Eu não posso deixar de assistir. Nós estamos falando sobre idolatria. Pequenas concessões. Que a gente acha que não tem nada a ver. Mas calma aí. Pequenas concessões que sustentadas por um período de tempo de forma contínua geram hábitos. Geram hábitos. Pastor, eu preciso acessar esse Facebook hoje. Você abre a porta hoje, amanhã vai estar todo mundo se conectando contigo às 18 horas. Porque ele sabe que você está conectado. Vira para o teu irmão e fala, pequenas concessões. Pequenas concessões. 1 Coríntios, anota aí. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Diz um pouco de fermento faz a massa toda ficar fermentada. Um pouco de fermento. Pequenas concessões. Abre aí comigo Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes, está pegando o que eu estou falando? Eclesiastes capítulo 8. Pastor, está pegando no meu pé hoje. Não, nada. Eu estou pegando no pé do inferno. O inferno vai te largar é hoje. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. O Espírito Santo está falando contigo, aleluia. Pastor, mas eu não faço isso. O Espírito Santo está falando contigo. É para continuar não fazendo. Eclesiastes capítulo 8, verso 11 diz, visto como se não executa logo,
visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Pequenas concessões. Cantares capítulo 2, verso 15. A esposa falando para o esposo: filhinho, cuida das raposas e das raposinhas que destroem a vinha. E das raposinhas. Pastor, não tem nada de errado assistir, entrar no Facebook. Nada de errado. Vira para o teu irmão e fala aí. Conforta o teu irmão e fala assim: irmão, não tem nada de errado entrar no Facebook, irmão. Conforta o irmão, ele já está triste, coitado, desamparado, pastor falou que não pode. Rapaz, a gente tem que usar toda e qualquer mídia para alcançar esse mundo para Jesus. Mas Eclesiastes também diz que tudo tem um tempo. Que eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. E essas raposinhas vêm para tirar a nossa atenção. Deus está se manifestando agora, nesse momento. Deus está se manifestando agora para você, e a sua atenção está dividida. Tiago vai dizer que se o homem tiver um ânimo dobre, uma dupla mentalidade, ele não conquista nada. E Deus quer com que você saia daqui conquistando, porque Ele te fez para vencer. E aquele que sabe vencer, sabe ouvir, sabe discernir, sabe perceber a manifestação do Espírito Santo. Ouve a academia da fé o que Deus está te falando nessa noite, que Deus está lidando com você por causa de pequenas concessões. Pequenas concessões. Gente, por causa dessas pequenas concessões, a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Por causa dessas pequenas concessões, Pérgamo sustentou a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Homens regenerados. Tiatira tolerava o espírito de Jezebel. Sarde estava morta e não andava em integridade. Como alguém que nasce de novo, encontra a Cristo Jesus, não anda com integridade? Pequenas concessões. Hoje você deixa de fazer isso, amanhã você já não cumpre com a sua palavra, amanhã você já não avisa, amanhã você já não faz aquilo outro. Isso gera um hábito e marca você como uma pessoa sem integridade. Quando o inferno consegue fazer isso, ele te desacredita. E você vai pregar a palavra de Cristo como? Se você não tem mais crédito. Deus nos fez embaixadores, presta atenção nisso. Deus te fez embaixador, para que você possa levar a mensagem de Cristo. E como nós podemos levar a mensagem de Cristo sem crédito para as pessoas? A sua vida é o seu testemunho, para que pessoas sejam salvas. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então não faça pequenas concessões. Tenha a disciplina de valorizar a presença de Deus na sua casa. Tenha a disciplina de falar com Deus e ter comunhão com Deus. Tenha a disciplina de vir para a igreja. Tenha a disciplina de se juntar com o teu irmão. Se você não valoriza a reunião com os teus irmãos, daqui a pouco você acha que crente solitário pode ganhar o mundo. Jesus estava sempre com discípulos, e vira e mexe, ele se isolava para orar, mas ele voltava para a comunhão. Os discípulos sobem ao monte com Jesus, e vem a transfiguração, e vem a maravilha do poder de Deus, e Pedro fala: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos montar 3 tendinhas aqui. Jesus fala: não. Vamos descer, porque as pessoas precisam da nossa ajuda. As pessoas precisam disso que você está recebendo aqui hoje. As pessoas precisam lá fora disso que você está recebendo aqui hoje. Eu digo de novo, as pessoas precisam do que você está recebendo hoje.
dessa revelação. O que o diabo quer fazer com essas pequenas concessões é roubar a revelação da palavra no teu coração. É o que o diabo faz. O problema está com o que cremos na visão interior, ou seja, o inimigo nos furta a revelação. E o Espírito Santo me falou um negócio muito legal: revelação não é algo eterno. Preste atenção nisso, revelação não dura para sempre. Você vai receber algo hoje, vai ter uma revelação, amanhã essa revelação, ela já é algo do passado. Pastor, por que vocês nessa igreja só pregam sobre fé? Porque tem que ser fresco. Tem que ser fresco, a revelação da palavra tem que ser algo fresco. Eu estava lendo ali, enquanto eu meditava para essa palavra, e eu vi aqui alguns exemplos, tipo Salomão, um homem de Deus. Salomão vê a manifestação de Deus, ele ouve a voz de Deus audível. Mas diz lá, eu anotei aqui, anote aí, 1 Reis 11, que Salomão fez uma concessão. Quando Deus falou, não quero que vocês se casem com pessoas de outras tribos ou de outras religiões, porque vão te corromper. Salomão fez uma pequena concessão. E a Bíblia diz que Salomão, o homem que viu, a Bíblia diz que Deus se manifestou para Salomão 2 vezes. Só que Salomão escolheu adorar um outro ídolo. Como? Do nada, gente. O ídolo se apresentou e disse, eu sou melhor do que o seu Deus. E é mesmo, né? Não. Pequenas concessões. Diz aí para o teu irmão, pequenas concessões. Pequenas concessões, gente. E como é que eu vejo a Deus? Se o inimigo visa roubar a revelação da palavra, a iluminação do teu coração, como é que eu consigo ver Deus? Simples, através das Escrituras. Através das Escrituras. Gente, as Escrituras nos mostram a pessoa de Deus. Abra aí comigo em 2 Coríntios 4:4, por favor. Segunda Coríntios 4:4. Olha aí, 2 Coríntios 4:4 diz, nos quais o Deus deste século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do quê? Do Evangelho da glória de Cristo. Ele poderia somente falar a luz do Evangelho de Jesus, aquilo que Jesus queria dizer para você, mas ele inclui uma palavra, ele fala a iluminação, a luz do Evangelho da glória de Cristo. E a palavra glória tem a ver com a manifestação da pessoa. A palavra glória tem a ver com caráter. A palavra glória tem a ver com uma opinião elevada. A palavra glória tem a ver com a fama e a reputação de Cristo. Não era só aquilo que Jesus falava, esse é o Evangelho. Não, era a própria manifestação da pessoa. O que o inferno quer é com que você não perceba que Deus está com você, através da obra consumada de Jesus, pela pessoa do Espírito Santo. O inferno não quer que você veja isso. O inferno não quer que você entenda que Deus está contigo. O Evangelho aponta para uma pessoa. Para quem que ele aponta? Para Jesus. O inferno cega os nossos olhos com pequenas coisas que vão se juntando para que eu não consiga ver que Deus se manifesta na minha vida todos os dias. O Evangelho, gente, não é uma mensagem de que pessoas más se tornam pessoas boas. Não, eu não faço isso. Deus vai me salvar. Por quê? Porque eu sou bom.
não mato, não bebo, não fumo, não cheiro. Eu sou bom. Mas o evangelho não é a transformação de uma pessoa má para uma pessoa boa. O evangelho são as boas novas de uma pessoa morta para uma pessoa viva. Esse é o evangelho. Jesus não te salvou tirando de uma vida má, te colocando numa vida boa. Jesus te salvou de você estar morto nos teus delitos e pecados. E te deu vida, e vida em abundância. Mas o diabo coloca essas coisas, gente. Salomão fez essa pequena concessão ao se casar com essas mulheres. Jeroboão, lá também em 1 Reis capítulo 12, fez uma pequena concessão. Uma pequena concessão porque estava com ciúme do rei de Judá. Então vamos tentar fazer aquilo que eles estão fazendo lá, mas vamos fazer aqui do nosso jeito. E ele fez 2 bezerros de ouro. Uma pequena concessão. Você sabe muito bem que pela própria atitude de Salomão, Salomão dividiu o reino. Uma pequena concessão. O evangelho, gente, aponta para a pessoa que te dá vida. Diga, o evangelho aponta para a pessoa que me dá vida. Então a verdadeira adoração, gente, não é adoração com aquilo que Deus pode me dar. Não é o meu relacionamento com aquilo que Deus pode me dar. A verdadeira adoração é um relacionamento com a pessoa que me dá tudo que eu preciso. Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você planeja, é um relacionamento com uma pessoa que pode te dar tudo isso. Esse é o evangelho não mostra coisas e fórmulas, o evangelho te mostra uma pessoa. A pessoa de Jesus, gente. A iluminação do evangelho resplandece a majestade, o poder, a fama e a importância de Cristo. Presta atenção, o evangelho forma a nossa visão ou a nossa opinião de quem Cristo é. E dessa maneira, nós conseguimos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Dessa maneira, nós conseguimos fixar a nossa atenção naquilo que é importante, sem fazer pequenas concessões. E Cristo, gente, vai revelando a glória, a nossa opinião, a nossa visão de quem é o Pai. A Trindade está sempre agindo uma com a outra. Sim, hoje é a época da administração pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo sempre vai te mostrar quem é Jesus. E Jesus sempre vai apontar para o Pai. Vê Filipe que chega para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, cara, tu ainda não pegou que eu e o Pai somos assim, somos um. E você está pedindo para o Espírito Santo, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. E você não entende que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Tem a mesma essência, tem o mesmo caráter. Quando você vê o Espírito Santo, você vê o Pai e o Filho. Só que o inferno tenta cegar as nossas vistas, gente, para que a gente não entenda isso. Quando nós entendemos que o peso das Escrituras, que a glória das Escrituras é maior do que a nossa própria vida, o nosso relacionamento com Deus, a nossa adoração se torna fundamentada na realidade e não em uma concepção. Cristianismo não é uma concepção, é uma realidade. O que o formalismo, lembra que nós falamos de 3 falsas adorações, idolatria, formalismo e hipocrisia. O que o formalismo quer é tirar a realidade e colocar a realidade dentro de ritos e rituais e tradições e liturgias. Deus não quer com que você tenha relacionamento com coisas. A música que nós produzimos aqui visa manifestar a presença de Deus. A pregação visa manifestar a presença de Deus. Salmo 19, abra lá comigo, vamos lá.
Salmo 19. Salmo 19, a partir do verso 7 até o verso 11, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Deixa eu ler para você na Bíblia Viva como é que diz. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Quem está disposto a aprender aí? Amém. Cutuca o teu irmão, acorda o teu irmão aí, vai. Verso 8. As ordens que Deus dá aos homens são sempre certas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. As regras de conduta do Senhor são bem claras e iluminam os nossos olhos. A obediência a Deus nos conserva puros e é a garantia de vida eterna. As opiniões do Senhor, olha a glória, as opiniões do Senhor sobre a vida são verdadeiras e justas, todas elas. Valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces que o mel, pingando do favo. Além de tudo isso, serve para nos corrigir quando estamos errados. Diga comigo, pequenas concessões. Serve para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus terá sucesso em tudo. E a palavra é Deus falando conosco. As escrituras são Deus falando conosco. Eu coloquei duas citações aqui de dois homens que eu considero muito, um vivo e outro morto. O primeiro, Tozer. Aliás, os dois estão mortos, né? Eu pensei que eu ia falar de John Piper aqui, não. Tozer disse o seguinte: idolatria é o pensamento indigno acerca da pessoa de Deus. Sabe aquele camarada que acha que Deus é um Deus irado, que Deus é um Deus chato, que está me perseguindo, é tanta lei, é tanta coisa. Idolatria é você pensar acerca de Deus de forma errada. Porque você vai responder, lembra que nós falamos que adoração é resposta? Idolatria é você responder a coisa errada. Para Tozer, idolatria é o pensamento indigno acerca da pessoa de Deus, é valorizar algo ou alguém mais do que a Deus, é ignorar o peso que ele tem. E uma outra pessoa, Agostinho, Santo Agostinho, pai da igreja, disse o seguinte: bispo de Hipona, a fé cambaleará se a autoridade das Escrituras vacilar. Porque a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Cristo. A nossa fé, ela não consegue suportar o nosso relacionamento com Deus se eu não conseguir acreditar nas Escrituras. Se eu não conseguir mais acreditar nas Escrituras, o inferno conseguiu cegar os teus olhos para a fé, porque fé é o que agrada a Deus. Não dá para andar e se relacionar com Deus se não for através da fé, através da crença no teu coração de que Deus disse e vai cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra.
que Deus é aquilo que Ele disse, o que Ele é na sua palavra. E quando você crê, você abre o teu coração e você vê a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Pela crença. Pela crença. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Você conhece a palavra? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra agradar aqui, uma das raízes dessa palavra, olha só que interessante, tem o sentido de elevar o outro, airo, elevar o outro. Quer agradar a outra pessoa? Eleve o outro, mostre para outra pessoa que ela tem mais valor do que você. Nós ouvimos isso sexta-feira. Eleve o outro, com o sentido de você se adaptar, de você harmonizar, ou sujeitar o seu ego à opinião, aos desejos e aos interesses do outro. Fé se sujeita à opinião de Deus. Isso agrada a Deus. Fé harmoniza com Deus. Por isso fé agrada a Deus. Fé tem a sua opinião formada na palavra de Deus, e isso agrada a Deus. E toda vez que você coloca a sua fé em Deus e ajusta a sua opinião à opinião de Deus, você fecha a porta para pequenas concessões. E você fecha a porta para a idolatria na tua vida. A nossa adoração, gente, começa vendo Deus, a sua natureza e o seu amor. Essa é a vida que Deus preparou para nós. Eu quero terminar com o texto de 2 Reis. Abra lá comigo em 2 Reis, por favor, capítulo 22. Idolatria, então, gente, é você ter uma opinião formada acerca de qualquer coisa que é maior do que o valor que Deus tem para você. Qualquer coisa na sua vida que tiver maior valor do que Deus, é idolatria. 2 Reis, capítulo 22, você vê o rei Josias. E se você ler um pouquinho dessa história, você vai ver que o pai dele e o avô dele eram idólatras. Manassés, o avô dele, e Amon, o pai de Josias. Mas Josias, ele não se deixa levar nesse caminho de idolatria. Porque Manassés e Amon, uma das primeiras coisas que eles fazem é fechar o templo. O lugar de adoração a Deus, a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa que a idolatria faz é fechar o templo. O poder dessas pequenas concessões na sua vida tem o poder de fechar o templo. E quem é o templo do Espírito Santo? Você. É a primeira coisa, a idolatria fecha o teu coração para Deus. As pequenas concessões fecham o teu coração para Deus. Mas a Bíblia diz, olha só, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de quem? De Davi. Interessante que quando você pega Manassés e você pega Amon, eles andavam no caminho dos seus pais. Mas Josias, a Bíblia fala de Josias que andava num caminho diferente. O caminho do seu pai Davi. Por que ele não citou Amon? Porque Josias estava vindo de uma outra linhagem, uma linhagem de adoradores de Deus. E ele era considerado filho de Davi. Filho de Davi, andou em todo o caminho de Davi, o seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Aonde é que você vê isso? Onde é que você vê isso de novo? Não se desviou, nem para a esquerda,
nem para a direita. Aonde? Fala, gente, né? Josué, minha gente. Né? Deus vira para Josué, quer ter sucesso? Pega a minha palavra, medita nela de dia e de noite. O que fecha a porta para a idolatria na tua vida? O conceito que você tem de Deus através da palavra. O conceito que você tem de Cristo através da palavra. O conceito que você tem do Espírito através da palavra. Isso fecha a porta para pequenas concessões na sua vida. Lá no verso 8, ele diz assim: então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. A primeira coisa que Josias manda fazer é abrir o templo. Primeira coisa que Josias, que era um homem que servia a Deus, faz, era abrir o templo. E quando eles começam a arrumar o templo do Senhor, eles acham o livro da lei. Hilquias entregou o livro a Safã e esse o leu. Então, verso 9, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Hilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. Gente, idolatria traz destruição para a sua vida. Idolatria, o Espírito Santo me falou, toda idolatria visa esconder a revelação de Deus. Toda idolatria visa esconder a revelação de Deus. Toda idolatria traz destruição para a tua vida. E Deus não te programou para destruição. Deus te programou para a vida. Só que essa vida nós encontramos na pessoa de Cristo. Nessa vida nós encontramos na nossa comunhão com Cristo. Ele é a videira, João capítulo 15. E nós, um dos seus ramos. Aonde que você, como ramo, obtém sua vida? De onde? Da videira. A sua vida vem porque você está ligado à videira. Toda idolatria nos afasta da manifestação da presença de Deus. Toda idolatria nos afasta da manifestação da presença de Deus. Amados, como pessoas regeneradas, nós só teremos a nossa identidade verdadeira, duradoura, profunda, satisfeita e suficientemente enraizada no amor de Deus, que é revelado nas Escrituras. Pequenas concessões nos afastam da verdade. E pequenas concessões são pequenos atos de idolatria nas nossas vidas. E o Espírito Santo te traz à memória que Ele é o único na sua vida, o único que merece toda a tua adoração. Toda a tua adoração. Toda a tua dedicação, a tua fidelidade, a tua submissão e o teu serviço. Deus, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não deixa que pequenas raposinhas tomem conta da sua vida e terminem com a vinha. E vinho é símbolo de revelação do Espírito. As pequenas coisas, pequenas concessões na nossa vida, vêm para acabar com a revelação de Cristo. E uma vez que a revelação termina, você entra em outra forma de falsa adoração. O formalismo e a hipocrisia. Idolatria abre portas para o formalismo, que é uma adoração sem vida.
para a hipocrisia, uma adoração sem vida. Mas Deus te chamou para que você tenha vida e vida em abundância. Vamos ficar de pé?